Olá, olá, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Mila Deck, eu sou coach de emagrecimento, coach esportivo e sou co-criadora do programa Fit Coach, o fim do efeito sanfona. Ele tá com os dias contados, hein? Gente, eu acabei de gravar esses tempos um vídeo sobre o refrigerante, sobre as bebidas, né, alcalinas e as bebidas mais ácidas. E outra ressalva que eu queria dar pra vocês, assim, uma sacada, é sobre também alguns alimentos que a gente deve evitar pela quantidade de glicose que ele traz para o nosso corpo. Deixa eu fazer uma ressalva com vocês, tá? Quando antigamente, né, os engenhos queriam conservar farinhas e tal em grandes depósitos, o que eles observavam? Que a farinha integral em si, a farinha com mais nutrientes, ela acabava atraindo mais bactérias. Quer ver um exemplo? Se você comprar um pão normal, um pão branco, tá? Que eu chamo, e você deixar do lado de um pão integral, o primeiro que vai ter bolores e fungos é o pão integral. Por quê? Porque os fungos vão se interessar muito mais pelo que tem no pão de centeio. E aí é muito engraçado que eu costumo falar que seres pensantes, inteligentes como nós, às vezes vamos no pão branco, né? Deixa eu falar de novo da farinha. O que começou a acontecer? Quando você refina um produto, deixar refinado, tanto o açúcar, quanto o sal, quanto a farinha de trigo, você, primeiro, é colocado produtos para deixar ele mais fino, certo? E é retirar o que ali tem de nutriente, porque fungos e bolores se interessam por aquilo ali. Quando você tem um produto extremamente refinado, você tem ali o que eu chamo de bomba açúcar, porque quando você consome um pãozinho, um pão branco, na verdade, ou açúcar refinado, ou até mesmo sal normal, você tem um acúmulo muito alto. Na verdade, o que acontece é um pico, certo? Quando você consome algo de pão branco, existe um pico de glicose bem alto. E aí, o que acontece logo na sequência? Não tem nada ali, não tem nutriente ali, não tem nada que tu possa tirar daquele pãozinho. E aí, o que acontece? Uma queda brusca, né? Ele não vai ficar muito tempo ali, certo? E aí, o que ele te diz? Tô com fome, quero mais. E é por isso que na grande maioria você não consegue comer um pãozinho francês, uma fatia. Então você sente a necessidade de estar sempre consumindo. Eu costumo dar um exemplo que os produtos refinados foram comparados num livro da Super Interessante, que se eu não me engano como é que era o nome do livro? Prato Sujo, se eu não me engano, né? É bem forte o nome do livro, da Super Interessante, onde eles comparavam a farinha e o açúcar à cocaína, que era um produto refinado, né? Então, só que ele dizia que quando a gente consumia produtos refinados, nós tínhamos um alto nível de glicose, fazendo com que isso liberasse, né, a serotonina, endorfina, os hormônios do prazer. E como não tinha muito tempo sustentando, vinha abaixo e aí vinha novamente a compulsão por doces e açúcar. Isso é assunto para um outro vídeo, mas você vai ver que dentro do nosso método a gente trabalha que dependendo dos alimentos e das bebidas que você consome de manhã cedo, você está deixando para o seu dia uma dívida. Você vai sentir muita vontade de comer doce e você vai sentir muita fome, dependendo do que você come e do que você bebe de manhã, sendo a refeição mais importante do dia. Então, quando nós temos uma farinha integral, ela tem mais fibras, ela tem mais fitonutrientes, ela tem um índice glicêmico que vai sendo depositado aos poucos. E pela questão das fibras, ao tomar a água, você também se sente um pouco mais saciado. Por isso que eu compartilho com os colegas de profissão e também com os alunos do Fit Coach
que quando você consumir produtos, sempre dar preferência aos produtos integrais. Sempre dar preferência a evitar os refinados, até mesmo numa refeição livre, quando vai escolher uma pizza, por exemplo. Se você escolher uma pizza de pão branco, você vai ter um índice glicêmico muito maior. Se você escolher um produto um produto integral, de farinha de centeio, ou até mesmo farinha orgânica, melhor ainda, você vai ter um índice glicêmico muito menor. Se você tiver um índice glicêmico muito menor, você vai ter uma digestão muito melhor, você vai absorver esses nutrientes muito melhor. As fibras, elas vão ajudar no funcionamento do intestino, certo? E a gente vai conseguir fazer com que o alimento seja aproveitado da melhor forma. E não entrou, absorveu um açúcar e depois foi embora, tu entende? Então assim, ó, sempre que vocês consumirem algo de farinha branca, lembre-se que provavelmente 2 horas no máximo depois vocês vão estar com muito mais fome, com muito mais vontade de comer doce. Porque é assim que funciona o nosso corpo. Ele é como uma máquina. O que tu dá para ele, ele vai te pedir de novo. Então, se tu der algo que seja de fonte integral, ele vai se adaptar muito mais. Aos poucos, ele vai absorver. Aos poucos, as fibras ele vai utilizar. E o teu corpo vai funcionar muito melhor. E sempre, né, gente, onde a gente tem fibras, a gente precisa do consumo de água, né? Nosso corpo 70% é água e a gente precisa que os rins funcionem bem, evitando sal e aumentando o consumo de água e sempre dando preferência a produtos naturais, a produtos feitos de forma gourmet e com essa questão da farinha, né, mais integral. Eu vou dizer para vocês mais à frente alguns vídeos de como a gente está fazendo o nosso pão em casa também, de forma natural, com fermentação natural, porque esses tempos eu tive fazendo um curso, né, na linha de gastronomia que eu gosto bastante, e eu fiquei chocada em saber que as pessoas estão com tanta intolerância ao glúten, né, se denominando intolerantes ao glúten, quando na verdade pode ser algo ligado a um pão industrial. Não é verdade? Porque dentro de um pão industrial a gente tem muito mais ingredientes do que farinha e água e o fermento. Então assim, a gente fazer às vezes em casa um pão que é muito simples de fazer, gente, eu vou estar trazendo receitas aqui para vocês também dentro do nosso canal, é muito mais saudável. Outra coisa que eu fiquei assim, que eu acho super interessante é quando você vai no mercado e ver se aquele pão realmente tem ingrediente saudável, porque às vezes só o fato dele ter um percentual pequeno de farinha integral, ele já pode vir com o nome integral. E às vezes a gente acha que está comprando um pão integral e não está comprando um pão integral, nós estamos comprando um pão misto, que também contém a farinha branca, certo? Então assim, quando você for olhar esse rótulo desse pão, você vai ver que os ingredientes eles são de forma crescente, ou seja, do maior para o menor. Então se vem ali já farinha enriquecida é a farinha branca. Então um pão integral ele tem que vir farinha integral, farinha de centeio, entre outros ingredientes que venham fazer parte do pão. Mas farinha branca o ideal é que não tenha, né? E ainda, gente, pelo que eu soube, a indústria ela precisa de acelerar, né, o processo, principalmente o processo de fermentação. Então, quando nós comemos um pão de farinha integral ou de farinha branca, nós temos ali uma cadeia de glúten, né? Só que o que acontece? Para acelerar esse processo, algumas indústrias colocam o que eles chamam de melhorador de massa. E veja só, isso provoca, né, uma aceleração no processo de fermentação, porém isso multiplica essa cadeia de glúten. E aí quando você come um pão que você sente azia, que você não tem aquela digestão, né, adequada,
você acredita que possa ser o glúten. Mas aí eu te faço, né, tô falando das pessoas que não são celíacas, tá, gente? Celíaco realmente é uma doença que as pessoas, né, não podem nem com cheiro e muito menos consumir algo que tenha sido feito nem por passagem, né? Tipo uma bacia que foi usada uma farinha, ela ser usada uma farinha sem glúten. A pessoa realmente que é celíaca, ela não pode. Mas nós temos tido, eu tenho visto muitos casos de pessoas que não são celíacas, que têm uma intolerância à farinha, né? E que acha que é dessa questão do glúten. E que quando passaram a fazer o seu pãozinho em casa e essa receita mais caseira em casa, se adaptaram melhor. Ou buscaram, né, pães artesanais da sua confiança aí no mercado, que a gente já tá tendo bastante também. Então, assim, a gente precisa buscar opções mais saudáveis e cuidar do nosso corpo, porque toda ação tem uma reação. Então, outra coisa também, gente, a indústria permite que até 32 componentes não precisem ir no rótulo. Isso me deixou bem surpresa, né? Então, tu imagina tu comprar um pão que tenha 32 componentes ali, melhoradores de massa, entre outras coisas que tu não faz ideia do que tem ali. Então, aí se faz novamente, né, o porquê de buscar opções da qual vocês confiem 100% na empresa que vocês estão comprando, naquele pão que tem o seu valor, na verdade, na padaria que seja da sua confiança, ou melhor ainda, você fazer em casa o seu pão com fermentação natural. Fermentação natural tem diversos benefícios, né? Não vou me estender aqui nesse vídeo, que hoje o vídeo eu queria falar para vocês essas diferenças de produtos que são refinados e produtos que não são refinados. Se a gente pegar, por exemplo, o açúcar na sua composição, por exemplo, até o açúcar melado, ele já ajudou diversas pessoas até a questão de sair da anemia, porque ele tem vários nutrientes dentro desse açúcar. Agora já o açúcar refinado, ele não tem nada, ele só tem o pico de glicose, ele não te oferece nada, o teu corpo não vai tirar nada dali. A mesma coisa a farinha branca, ela vai deixar macia uma massa? Sim, vai. Embora, como eu falo da fermentação, também deixa muito macia a massa e de forma integral, que eu pretendo estar ensinando aqui para vocês. Mas o integral, ele vai trazer muito mais benefícios, então procure consumir produtos muito mais de fonte integral, né, feitos de forma orgânica e gourmet, do que a gente está buscando aí na questão da indústria, né? A não ser que seja algo que você tenha confiança de saber a procedência mesmo disso. Eu atualmente não indico nada que venha a nível indústria, porque eu prefiro ainda o fazer em casa de forma saudável, que eu sei o que tem ali, o que eu tô comendo. Tá certo, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, comenta, compartilha aí com os amigos que estão na dúvida se tem intolerância, se não tem, como que pode estar melhorando aí o consumo, e venham conhecer o Projeto Fit Coach aí, que tem tudo isso e muito mais de informações para prestar para vocês, tá certo? Um grande beijo.